Vamos falar sobre mudança e consistência. Em um mundo de constantes reviravoltas políticas, a integridade intelectual é um farol que guia nossa conduta. A consistência não só solta as tiras e não dá cheiro, mas pode ser trocada por uma outra sandália quando a atual estiver machucando. Como podemos discernir o verdadeiro progresso de meras conveniências políticas? Mas vamos explorar isso no caso do Reinaldo de Azevedo e do Felipe Neto. Sou Tóbio Cotrim no Antes e Depois para o canal Zangão Blues. Antes do depois, não deixe pra depois não mudar de cor. Não mudar de cor. Não mudar de cor. Recentemente observamos uma mudança notável na postura do Reinaldo de Azevedo, que no passado ficou muito conhecido por suas críticas ao PT. Agora o Reinaldo direciona suas críticas ao governo Lula e ao STF. Ele passou a defender vigorosamente as garantias legais, condenar e denunciar os excessos autoritários do Alexandre de Moraes e, claro, com a bênção conivente do STF. O Reinaldo não só critica a falta de rigorosidade das oposições ao governo atual, mas também destaca a necessidade de um combate aos abusos de todos os lados desse arco-íris político. Além disso, o novo indiciamento da família que insultou Alexandre de Moraes em Roma, com a PF forçada a reabrir o caso, ilustra mais uma vez o autoritarismo e a falta de imparcialidade do STF. Só que tem um porém. Quando Alexandre de Moraes chamou aos berros, chamou um dos familiares de bandido lá no aeroporto de Roma, o Alexandre pode ter incorrido em uma conduta que poderia ser interpretada como crime de calúnia ou difamação. Esses crimes estão previstos no Código Penal brasileiro. Calúnia, artigo 138 do Código Penal. A calúnia consiste em imputar falsamente a alguém a prática de um crime. Se o Moraes acusou a pessoa de um crime que ele não cometeu, isso pode ser considerado calúnia. Difamação, artigo 139 do mesmo Código Penal. A difamação consiste em imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Se a acusação pública e verbal afetou a honra e a reputação do integrante da família, isso pode ser considerado como difamação. Aliás, isso me faz lembrar a história do Vladimir. Lembra dessa história? Essa história que o ministro Toffoli contou aos risos, com orgulho, aos alunos da USP sobre o roubo do processo? Procura no YouTube. Aos risos, Toffoli fala sobre roubo de processo de despejo em vídeo. O link está aí abaixo na descrição para que você possa assistir a esse vídeo. No entanto, surge uma pergunta crítica. Com todas essas histórias, ilegalidades, mentiras, narrativas, eu te pergunto, Reinaldo Azevedo, mano, você não viu que é para isso que esse governo veio? Após um passado e história de corrupção associado a Lula e um STF que o absolveu por questões processuais, mas sem afirmar a sua inocência, não está na cara que o Reinaldo de Azevedo tinha que mudar de lado e voltar a criticar o já sabido, o que já era conhecido, o que todo mundo sabia? Sua recente tomada de posição reflete uma real mudança de coração ou uma retomada ao caminho diante do inevitável? Agora vamos comparar o Reinaldo com o Felipe Neto. O Felipe passou a criticar o poder excessivo do STF e sua interferência em outros poderes, mas contraditoriamente o Felipe apoia políticas desse mesmo governo que o STF omitiu-se em relação à condenação do Lula e que depois soltou esse Lula da jaula. E ainda pior, o STF ajuda a manter um presidente condenado no poder. Isso evidencia uma grande contradição em suas posições, que são reflexos de uma personalidade preocupada em manter a sua relevância, ainda que custo da perda de sua integridade? Felipe Neto?
Em suma, a jornada do Reinaldo de Azevedo é um lembrete valioso sobre a importância de ajustar nossas bússolas morais e políticas quando necessário. Mas será que outros, como o Felipe Neto e o Reinaldo, seguirão esse exemplo de integridade intelectual e admitirão seus equívocos? Ou vão ficar aí se encontrando no cabeleireiro para fazer a cutícula como boas comadres e destilar o ódio pelo Brasil afora e chamar isso de Estado de Direito? Que pena que tudo isso que descrevi sobre o Reinaldo de Azevedo e o Felipe Neto nesse vídeo é apenas um desejo, uma ficção. Pois o Reinaldo e o Felipe preferem fazer sim a manicure e cegar aqueles a quem influenciam com o seu esmalte da opacidade. Ah, mas sobre o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, parece filme de ficção, não parece não? Mas não é ficção não, é verdade filmada e documentada. Mas vamos discutir isso aí nos comentários. Até o próximo Antes ou Depois. Quem sabe consigamos mudar o antes para o que depois seja um amanhã melhor.